Isaías, capítulo 55. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento. Terão comidas gostosas. Escutem e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Isaías, capítulo 56. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam o que é mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: o Senhor vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar: eu não posso ter filhos e por isso não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos: obedeçam às leis a respeito do sábado. Façam aquilo que me agrada.
e sejam fiéis à minha aliança. Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo, e ele fará parte do meu povo para sempre. O seu nome nunca será esquecido. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo, que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo, que era prisioneiro em terras estrangeiras. O Senhor Deus diz: venham, animais selvagens, venham e devorem o rebanho. Os guardas do meu povo são cegos, eles não veem nada. Todos são como cachorros mudos, que não podem latir. Estão sempre deitados, dormindo. São os preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. Eles dizem uns aos outros: vamos procurar vinho e cerveja e cair na bebedeira. Amanhã faremos a mesma coisa, e ainda mais do que hoje. Capítulo 11. A conversa de Judite com Holofernes. Holofernes disse a Judite: coragem, senhora, não tenha medo, pois eu nunca maltratei ninguém que quisesse servir a Nabucodonosor, o rei do mundo inteiro. E se os seus patrícios que moram nas montanhas não tivessem me ofendido, eu não teria resolvido fazer guerra contra eles. Mas a culpa é deles. Agora me diga, por que é que você fugiu deles e veio para cá? Aqui você está em segurança. Portanto, tenha coragem, pois a sua vida está garantida, tanto nesta noite como também daqui em diante. Ninguém a maltratará. Todos a tratarão bem, como tratam as outras pessoas que servem ao nosso Senhor, o rei Nabucodonosor. Excelência, eu, sua criada, vou falar com toda franqueza e vou dizer a verdade. Espero que o senhor escute o que eu vou dizer. E, se seguir o meu conselho, Deus o ajudará e fará com que todos os seus planos tenham sucesso. Juro isso pela vida e pelo poder de Nabucodonosor, o rei do mundo inteiro, o qual enviou o Senhor para manter a ordem entre todos os seres vivos. Excelência, por causa de que o Senhor tem feito, todas as pessoas servem a Nabucodonosor. E por causa do poder que o Senhor tem, os animais, o gado e as aves viverão enquanto Nabucodonosor e seus descendentes reinarem.
Nós já ouvimos falar sobre a sabedoria e sobre a capacidade do Senhor. Todos sabem que o Senhor é o melhor general do reino assírio e que não há outro tão inteligente e tão capaz para fazer planos de guerra como o Senhor. Sabemos o que Aquior disse ao Senhor e aos seus conselheiros, pois os homens de Betúlia salvaram a vida dele e ele contou o que tinha dito ao Senhor. Portanto, Excelência, leve-o a sério e não esqueça do que ele disse, pois disse a verdade. O nosso povo não pode ser castigado, nem ser derrotado na guerra, a não ser que tenha pecado contra o nosso Deus. Mas o Senhor pode ficar certo de que não vai fracassar, nem falhar, pois os meus patrícios vão morrer. Eles estão dominados pelo pecado e, quando fizerem o que é mal, Deus vai ficar irado com eles. Eles não têm mais comida e a água quase acabou. Agora estão planejando matar o gado e comer de tudo aquilo que as leis de Deus proíbem. As primeiras colheitas de trigo e a 10ª parte do vinho e do azeite pertencem a Deus e, por isso, devem ser entregues aos sacerdotes que servem a Deus no templo de Jerusalém. Mas o meu povo já resolveu comer esses alimentos. E quem não é sacerdote não tem o direito nem de tocar nessas ofertas. Em Jerusalém aconteceu isso, e os moradores da minha cidade já mandaram mensageiros até lá para pedir ao Conselho Superior licença para fazerem a mesma coisa. Quando receberem a licença e comerem dessas ofertas, nesse mesmo dia, Deus os entregará nas mãos do Senhor para serem mortos. Quando eu, sua criada, soube de tudo isso, fugi de lá. E Deus me enviou ao Senhor, a fim de que, juntos, façamos coisas que vão espantar todos os que ouvirem falar sobre elas. Eu, sua criada, sou dedicada ao Deus do céu e o sirvo dia e noite. Vou ficar aqui com o Senhor e todas as noites irei para o vale e ali orarei a Deus, e quando os israelitas pecarem, Deus me dirá. Logo que souber, eu virei lhe contar. Aí, o Senhor avançará com seu exército e os israelitas não poderão se defender do Senhor. Depois, eu o guiarei através da região central da Judéia até chegarmos a Jerusalém, e eu colocarei o seu trono no centro da cidade. O Senhor guiará o povo de Jerusalém como se eles fossem ovelhas que não têm pastor. Nem mesmo um cachorro latirá para o Senhor. Deus já me deixou saber dessas coisas e me mandou dizer tudo isso ao Senhor. Holofernes e os seus oficiais se alegraram ao ouvirem isso e ficaram admirados com a sabedoria de Judite. E comentaram: no mundo inteiro não há uma mulher que seja tão bonita e fale com tanta sabedoria como esta. E Holofernes disse a ela: Deus fez muito bem enviando você do meio do seu povo para me trazer a vitória e para acabar com aqueles que ofenderam meu senhor, o rei Nabucodonosor. Você é bonita e fala muito bem. Portanto, se fizer o que eu disse, o seu Deus será o meu Deus. E você viverá no palácio do rei Nabucodonosor e ficará famosa no mundo inteiro.
Atos, capítulo 21. Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para Fenícia. Então embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas, quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí, aqueles irmãos, com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem, navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz isto: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo. Então desistimos e dissemos: Que seja feita a vontade do Senhor. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menazon, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de o ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: Veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos
e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza eles já ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que se diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que, de fato, você vive de acordo com a lei de Moisés. Mas, quanto aos não-judeus, que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E também não pratiquem imoralidade sexual. Então Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, isto é, a ocasião em que cada um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora, ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim esse lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo na cidade com Paulo. E como Trófimo era de Éfeso, pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados, correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Aí o comandante chegou perto de Paulo e o prendeu. E mandou amarrá-lo com 2 correntes. Depois perguntou: Mas quem é esse homem? O que foi que ele fez? Mas na multidão uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão que vinha atrás, gritando: Mata! 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 Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: Me dê licença para falar uma coisa com o senhor. Você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? Eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor,
Me deixe falar com o povo. Então, o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico. Salmo 98. Salmo. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas, e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito.